E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o voleibol. Provavelmente você já praticou esse esporte alguma vez na sua vida. Ele é um dos esportes de quadra mais populares do Brasil e do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, o esporte mais popular a gente sabe que é o futebol. Claro, se a gente não considerar esportes assim como a corrida. Mas falando assim de esportes de equipe, o futebol está ali no topo do Brasil, né? A maioria dos brasileiros é fanático por futebol. Mas aí o futebol precisa de um campo para ser praticado. Diferente de esportes como voleibol e futsal, que são praticados na quadra. E quadra é mais fácil de você arranjar. Quase toda escola tem uma quadra, né? Na comunidade tem muitas quadras. Então o voleibol acaba sendo um dos esportes mais praticados do país. Nas escolas principalmente. Como eu já falei, nas escolas quase toda escola possui uma quadra. Então o que é que os alunos praticam lá? Geralmente futsal e voleibol. Então provavelmente você já praticou voleibol pelo menos na escola. Então vamos falar um pouquinho sobre o voleibol, seu histórico, suas principais regras e os seus fundamentos, beleza? Então, inicialmente vamos fazer aqui algumas considerações iniciais sobre esse esporte. Primeiramente, o voleibol é um dos esportes mais populares e bem-sucedidos no mundo, tanto na sua forma competitiva quanto na recreativa. Veja bem, o voleibol é um dos esportes mais populares. Acabei de falar, né? Muito conhecido, quase todo mundo já praticou alguma vez na vida. E bem-sucedidos. Como assim bem-sucedido? O voleibol é um esporte recente. Você vai ver que faz poucas décadas que ele foi inventado. Diferente de outros esportes que já possuem séculos de existência, o voleibol foi inventado há poucas décadas. E em pouquíssimas décadas ele se espalhou pelo mundo inteiro, sendo praticado em cada canto do planeta. Então é um esporte muito bem sucedido no mundo todo, tanto na sua forma competitiva quanto na sua forma recreativa. Como assim? Veja bem, os esportes eles são praticados de forma recreativa e de forma competitiva. São duas formas diferentes de se praticar um esporte. O futebol, por exemplo, aqui no Brasil, ele é o esporte mais popular. Porém, ele só tem força mesmo na sua parte competitiva e não na forma recreativa. Como assim? Porque todo mundo assiste futebol na televisão. Quase todo mundo assiste futebol na televisão. Porque a forma competitiva dele é muito forte no Brasil. Mas a forma recreativa não. Por quê? Porque para se praticar futebol precisa ter um campo de futebol, lógico, e precisa ter 22 pessoas, né? Então futebol não é fácil de se praticar. Por consequência, o que as pessoas praticam? Futsal, que é mais simples, só precisa ter uma quadra e 10 pessoas. Então é muito mais simples praticar futsal. Então o futsal sim, o futsal tem força de forma recreativa no país. Grande parte da população brasileira pratica futsal. Por outro lado, o futsal não tem tanta força na sua forma competitiva. Quantas pessoas param para assistir jogos de futsal na televisão? Pouca gente. É um público bem mais reduzido do que o futebol. Então esses dois esportes aqui são o contrário um do outro, né? Um tem mais força na forma competitiva, o outro tem mais força na forma recreativa. Já o voleibol não. O voleibol ele tem força nas duas formas. Tanto na forma competitiva, muita gente para assistir jogos de voleibol na televisão, talvez você já tenha assistido algum, e também na forma recreativa. Muita gente pratica voleibol no país. Então é um esporte que tem força nas duas formas. Beleza? Agora falando um pouquinho sobre o voleibol, ele é o único esporte com rede que exige que a bola esteja sempre no ar e permite passes entre a equipe antes de passar a bola ao adversário. Veja bem, esporte com rede. Como assim esporte com rede? Esporte com rede são aqueles esportes que existe uma rede separando a quadra em duas partes e os adversários, cada um fica na sua parte da quadra. Não há a invasão de um adversário na quadra do seu adversário. Beleza? Então existem vários esportes assim, não é só voleibol. Exemplo, tênis de mesa, o tênis de quadra, o badminton, são vários esportes que tem nesse estilo. Só que o voleibol é o único que exige que a bola nunca toque no chão, fique sempre no ar.
No tênis, por exemplo, você joga a bola para o outro lado, a bola bate no chão e o adversário rebate para o seu lado, né? No vôlei não pode acontecer isso. No vôlei a bola tem que estar sempre no ar. Também, o vôlei é o único esporte desse estilo que permite que a bola seja passada de um companheiro para o outro, na mesma equipe, antes de passar a bola para o outro lado. No tênis de dupla, por exemplo, tem dois companheiros ali do mesmo lado da quadra, mas quando um pega a bola, ele já tem que jogar para o outro lado. Ele não pode passar a bola para o seu companheiro. Já no vôlei não, no vôlei pode sim. Beleza? A introdução de um jogador especialista em defesa, chamado de líbero, trouxe avanços para o jogo em termos de duração do rally e situações de jogo. Veja bem, o líbero é um jogador que foi incluído no voleibol há pouco tempo. Não é do seu início, né? É um jogador especialista em defesa que fez com que o jogo se tornasse mais dinâmico, aumentando o rally. Agora não se preocupe, que eu vou falar para você o que é um líbero, o que um líbero faz, e vou falar para você o que é um rally daqui a pouco. Não se preocupa, fica aí, beleza? Então, continuando aqui. Modificações na regra do saque mudaram o ato de sacar de um simples colocar a bola em jogo para uma arma ofensiva. Veja bem, no futebol, se a equipe A fizer um gol na equipe B, qual das duas equipes vai ficar com a posse de bola depois do gol? Ou seja, qual da equipe que vai ficar com a bola depois do gol? É a equipe A que fez o gol ou é a equipe B que levou o gol? Lógico que é a equipe B que sofreu o gol. Isso acontece na maioria dos esportes. Em praticamente todos os esportes, a equipe que sofre um ponto, que no caso do futebol a gente chama de gol, então em quase todos os esportes a equipe que sofre um ponto é a equipe que recomeça o jogo com a posse de bola. Por quê? Porque a ideia é justamente dar uma vantagem para a equipe que sofreu um gol, tornando assim o jogo mais competitivo, né? Já no voleibol, é o contrário. A equipe que marca um ponto é ela que fica com a bola para sacar. Por que isso? Simples. É porque justamente a ideia antigamente, era dar vantagem para a equipe que sofreu o ponto. Porque antigamente o saque era simplesmente botar a bola em jogo. Então a equipe que ia sacar, ela simplesmente passava a bola para outra equipe. E aí a outra equipe que recebia aquela bola tinha mais chances de fazer um ponto do que a equipe que sacou. Só que hoje em dia não é assim. Ao longo do tempo as pessoas foram treinando e aperfeiçoando o saque. Hoje em dia um jogador bom de saque, quando ele vai sacar, ele pula mais alto do que a rede, bate na bola com a mão de cima para baixo, a bola atinge velocidades acima de 100 km por hora e a outra equipe tem que penar para pegar esse saque. Muitas vezes, se o jogador acertar o saque bem feito, vai ser ponto. Então, hoje em dia, o saque é uma arma ofensiva muito poderosa, diferente do início do voleibol, que era simplesmente dar a bola para outra equipe. Beleza? O conceito de rotação é arraigado para forçar que os atletas sejam versáteis. O voleibol é um esporte muito interessante para ser trabalhado na escola, porque ele é o esporte mais cooperativo que tem. É o esporte onde realmente as pessoas cooperam uns com as outras. Os companheiros de equipe cooperam uns com os outros. No futsal, por exemplo, é um esporte de equipe. Mas quantas vezes você já não viu um fominha pegar uma bola lá no campo de defesa e querer fazer o gol sozinho? Né? As pessoas geralmente nesses esportes preferem aparecer do que fazer sua equipe ganhar. Já no voleibol não, no voleibol realmente existe uma cooperação entre os companheiros. Ninguém joga sozinho no voleibol, nem que queira. No voleibol sempre acontece os 3 toques, a pessoa recebe a bola, passa para um companheiro, passa para o outro e ataca. E além disso, existe a rotação, para evitar que fique um jogador sempre na mesma posição marcando os pontos. Então a rotação veio justamente para isso, fazer com que cada jogador passe em todas as posições. Então é um esporte realmente muito cooperativo o voleibol. Beleza? Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre a história do voleibol. Você sabe onde foi que o voleibol surgiu? Quando foi? Como já falei para você, o voleibol tem poucas décadas. Poucas quantas? Bom, o voleibol foi criado em 1895. Então, o voleibol possui apenas 125 anos. Você pode achar que é muito, mas não. Tem esportes que já têm séculos de existência,
como o futebol, por exemplo. E tem esportes mais antigos, logicamente, né? Já o voleibol não, ele tem apenas 125 anos. E ele foi criado por esse camarada chamado William G. Morgan, que era um diretor de educação física da Associação Cristã de Moços na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Beleza? Então, William G. Morgan, que era diretor de educação física, criou esse esporte lá na Associação Cristã de Moços, em Massachusetts, Estados Unidos. E o primeiro nome que Morgan deu para o vôlei foi mintonete. Por que mintonete? Porque ele fez o jogo se baseando no badminton. Se você não sabe o que é o badminton, ele é muito parecido com o tênis de quadra, só que em vez de usar uma bola, usa uma peteca. Então o Morgan se baseou no badminton para criar o vôlei. E mintonete. Minton vem de badminton e net significa rede em inglês. Então é um jogo de rede baseado no badminton. Ele chamou de mintonete. Rapidamente as pessoas indicaram a ele para mudar o nome do esporte para voleibol. Ball é bola e vôlei vem de voleio, que é um movimento da bola assim em parábola, passando de um lado para o outro. Então a bola em voleio, voleibol, beleza? Então rapidamente o nome do esporte mudou de mintonete para voleibol, que é o que a gente conhece até hoje, beleza? Bom, naquela época o esporte da moda era o basquetebol, que foi criado apenas 4 anos antes, inclusive no mesmo estado americano, o estado de Massachusetts. Foi criado 4 anos antes do voleibol, o basquetebol. E o basquetebol rapidamente se espalhou por todos os Estados Unidos, passando a ser praticado por todo mundo. Porém, o basquetebol era um jogo muito cansativo, fadigante. Se você já jogou basquetebol, você sabe do que eu estou falando. Se você acha que o futsal é um esporte cansativo, o futsal cansa muito. Futsal você tem que ter um nível físico muito bom para jogar futsal, porque você corre muito, muda de direção, né? É bem pesado o futsal. Mas o basquete é mais pesado ainda. Você tem que ter um condicionamento físico muito bom para jogar basquete. Você não para um segundo de correr e se movimentar. É muito rápido o jogo do basquete. Você já assistiu aí a NBA ou a NBB, né? Você sabe o que eu estou falando. E se você já praticou, aí você sabe mesmo. É muito cansativo. Então, na Associação Cristã de Moços, tinha pessoas de mais idade que não aguentavam jogar basquete. E por isso, o pastor Lawrence Rynden pediu ao Morgan para inventar um jogo que seja menos cansativo do que o basquete. Então ele criou o voleibol, utilizando uma câmara de ar de bola de basquete. Cada equipe ficava de um lado e passava a bola de um lado para o outro. Então o voleibol se torna assim um jogo muito menos cansativo do que os outros, porque cada equipe fica de um lado, não existe o contato físico que existe em outros esportes, o que gera um risco alto de lesão, e cada competidor fica só passando a bola de um lado para o outro. Claro, hoje em dia é outra coisa. Hoje em dia, se você quiser ser profissional do voleibol, você tem que treinar. Não é mais fácil hoje em dia. Um profissional do voleibol tem que dar um salto de mais de 3 metros de altura para poder jogar e acompanhar. Hoje em dia é outra história, né? Mas ainda hoje em dia, para você praticar voleibol de maneira amadora, é muito menos cansativo do que outros esportes. Hoje em dia é um esporte que muita gente pode participar, né? Então é um esporte muito inclusivo justamente por isso. É tanto que na maioria das escolas, inclusive eu, nas minhas aulas, eu sempre coloco os homens para jogar junto com as mulheres, porque no amador não tem tanta diferença. No profissional já tem uma certa diferença. Os homens vão bater a bola com mais força do que as mulheres, tem umas diferenças ali, podem pular mais alto, né? Mas no amador não tem essa diferença. Então no amador eu sempre coloco os homens para jogar junto com as mulheres e dá tranquilo, beleza? Então é um esporte muito inclusivo, o voleibol. Então vamos lá, continuando aqui. O primeiro campeonato mundial foi disputado em Praga, na Tchecoslováquia, em 1949 e foi vencido pela Rússia. O primeiro campeonato sul-americano foi patrocinado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, com o apoio da Federação Carioca de Voleibol, e aconteceu no ginásio do Fluminense, no Rio, entre 12 e 22 de setembro de 1951, sendo campeão o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. E aí o Brasil começou aí
e nunca parou, né? O Brasil, até hoje, a seleção brasileira de voleibol, tanto masculina quanto feminina, são referências para o mundo todo. O voleibol brasileiro é de um nível que poucas seleções do mundo conseguem se equiparar. É vôlei para dar e vender. Assista os jogos da seleção brasileira de vôlei, tanto masculina quanto feminina, que dá gosto de ver. É muito bom. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as regras do voleibol. Regras tiradas diretamente do livro oficial de regras da Confederação Brasileira de Voleibol. Então vamos lá. O livro é dividido em capítulos. E aí, de cada capítulo, eu vou passar para você aqui os principais pontos desse capítulo. Beleza? Então, o primeiro capítulo do livro se chama Estrutura e Equipamentos. O primeiro ponto desse capítulo se refere à área de jogo. Então, eu já digo para você, não confunda área de jogo com quadra de jogo. São duas coisas completamente diferentes. Não confunda. A área de jogo é a junção de três coisas: a quadra de jogo, a zona livre e o espaço livre. Então a junção dessas três coisas formam a área de jogo. Beleza? Então veja bem, essa parte laranja é a quadra de jogo e essa parte verde é a zona livre. Beleza? Simples. E o que é o espaço livre? Bom, vamos lá. Continuando aqui. 1.1 dimensões. A quadra de jogo é um retângulo de 18 metros por 9 metros. Tá aqui essa parte laranja. É simples de você decorar. Eu nunca cobro medidas, tamanhos, eu nunca cobro esse tipo de coisa nas minhas provas, porque acho totalmente desnecessário, já que tem outras coisas muito mais importantes para você aprender do que estar decorando tamanho de quadro, né? Mas eu vou falar aqui porque é muito simples de decorar isso aqui. Mas já vou avisando que não vou cobrar isso na prova, né? Mas é muito simples, porque são dois quadrados perfeitos, ó. O primeiro quadrado aqui, 9 por 9. Esse aqui, ó, 9 por 9. E do outro lado também 9 por 9. Então, dois quadrados perfeitos. E quando eu junto os dois, dá 18 por 9. A quadra de vôlei, 18 por 9. Beleza? E aí eu tenho a zona livre, que é essa área verde. O que é a zona livre? Bom, como você sabe, no voleibol, se você não sabe, vai saber agora, o jogador ele não precisa jogar dentro da quadra. Ele pode jogar de qualquer parte. Então, por exemplo, se uma equipe joga a bola lá para a plateia, um jogador pode correr na plateia e recuperar a bola antes de tocar no chão. Então os jogadores de vôlei não precisam ficar dentro da quadra. Por isso que é muito importante no voleibol que tenha essa zona livre, ou seja, uma zona sem nada no meio, sem nada, sem mesa, sem cadeira, sem gente. É uma zona livre, que é para os jogadores poderem correr atrás da bola. Então essa zona livre tem que ter no mínimo 3 metros. Tá aqui, ó. Do final da quadra para cá, tem que ter pelo menos 3 metros sem nada na frente. É isso que se chama de zona livre, como você pode ver aqui, ó. No caso aqui, dá para ver que é mais de 3 metros. Não pode ser, é menos do que 3 metros. Geralmente nas quadras profissionais, a zona livre é maior do que isso, né? Se quiser fazer uma zona livre de 50 metros, fique à vontade. Só não pode ser menos de 3 metros. Então é esse espaço aqui, essa zona, eu não vou chamar de espaço para não confundir você com espaço livre. Então essa zona aqui é a zona livre. Tem que ter no mínimo 3 metros. E o que é espaço livre? Espaço livre é na vertical, é para cima. É um espaço acima da quadra que não pode ter nada, porque senão a bola vai bater. Por exemplo, se o teto da quadra for baixo, como é que você vai jogar voleibol numa quadra com teto baixo? Não tem como, porque a bola sobe alto. Então o espaço livre é de 7 metros. Significa que 7 metros do chão para cima não pode ter nada. Não pode ter um teto, não pode ter uma luz, não pode ter aqueles placares eletrônicos, né, que marcam os pontos. Não pode ter nada. Qualquer coisa tem que ser mais alto do que 7 metros. Então esse é o espaço livre.
E a junção de tudo isso aqui é o que a gente chama de área de jogo. Beleza? Tranquilo. Então, continuando aqui. Você percebeu que eu pulei do 1.1 para o 1.3, mas foi de propósito. Acontece que essa numeração aqui é a numeração que está lá no livro de regras, caso você queira conferir. E eu peguei só os mais importantes, né? Então lá eu pulei do 1.1 para o 1.3. Então, caso você vá lá no livro de regras, você vai ver que 1.3 lá é justamente isso, ó, linhas de marcação da quadra. Então vamos falar agora sobre as linhas da quadra. Muito simples. Na quadra a gente tem duas linhas laterais e duas linhas de fundo. A linha lateral é essa de 18 metros. Ó. Vai daqui de um canto até o outro canto, 18 metros. E a linha de fundo é essa de 9 metros. Que tem desse lado e tem do outro lado. Pronto, simples. Linha central é essa linha que tem embaixo da rede, ó, que divide a quadra de uma equipe da quadra de outra equipe. Quantos metros tem a linha central? Simples. Se aqui é 9 metros, a central também é 9. Não tem dificuldade nenhuma. E duas linhas de ataque, que é essa aqui, que também tem 9 metros, né, já que é a largura da quadra. E a distância entre a linha de ataque e a linha central é de 3 metros. Consequentemente, a distância entre a linha de ataque e a linha de fundo é de 6 metros. Beleza? Simples, tranquilo, muito fácil essa parte aqui. Vamos continuar? Agora vamos falar sobre as zonas e áreas. 1.4 do livro de regras. As zonas: zona de frente, zona de saque, zona de substituição e zona de troca de líbero. Beleza, vamos lá. A zona de frente é esse espaço aqui, ó. Ele é delimitado pelas linhas laterais, de um lado, do outro, pela linha central e pela linha de ataque. Então, essa zona aqui, ó, toda essa zona aqui é a zona de frente, que é onde os jogadores que estão atacando vão ficar, beleza? Depois eu vou explicar melhor para você o que interfere essa zona de frente. Mas essa área aqui é a zona de frente. Beleza? A zona de saque é aqui, ó. Atrás da linha de fundo é a zona de saque. Então, quando você vai sacar, você tem que ficar atrás da linha de fundo e, importante, tá vendo a linha lateral? Aqui não tem linha depois dela, mas você tem que imaginar uma linha aqui, ó, continuando, tanto de um lado quanto do outro. É uma linha imaginária. A zona de saque fica dentro dessa linha imaginária. Então você vai sacar daqui, ó. Você não pode sacar daqui, porque você está fora dessa linha imaginária. Então você vai sacar atrás da linha de fundo e dentro dessas linhas imaginárias laterais. Beleza? A zona de substituição é essa zona aqui, ó. Você também vai fazer uma linha imaginária, que geralmente tem essa linha pontilhada, mas se não tiver, é uma linha imaginária aqui igual com a linha de ataque até aqui, ó. Tanto de um lado da quadra quanto do outro lá, ó. Então essa área aqui é a zona de substituição. Ou seja, quando um jogador vai entrar na quadra no lugar de outro, ele entra por aqui e o jogador que vai sair, sai por aqui. Ok? Essa é a zona de substituição. E a zona de troca de líbero é aqui, ó. Começa nessa linha imaginária e termina nessa outra linha imaginária. Aqui é a zona de troca de líbero. O que é a troca de líbero? É uma substituição igual às outras, só que é uma substituição feita com um líbero. Então o líbero, ele não usa a zona de substituição. Ele entra e sai na quadra por aqui. Só ele. Todos os outros jogadores são lá em cima. Beleza? Depois você vai entender melhor por quê. Continuando. A altura da rede. Bom, a altura da rede varia de acordo com o gênero e também de acordo com a idade. Mas para adultos, a rede vai medir essa altura aqui. No masculino é 2,43 m e no feminino é 2,24 m. O importante é você lembrar que a medição é feita no centro. Você não pode medir aqui, daqui para o chão.
Lembrando, a medição é feita do chão até a parte de cima da rede, ó. Essa é a medição, beleza? Mas você não pode fazer essa medição aqui. Você tem que fazer essa medição no centro. Por quê? Porque a rede, geralmente, ela não vai ficar bem retinha assim. Ela vai ter alguma queda sim para o centro, ó. Não desce tanto, mas vai ter um pouquinho, porque é natural. A gente tem um negócio no planeta chamado gravidade. Então, o centro da rede sempre vai ser mais baixo do que a ponta aqui. Nem que seja 1 centímetro, mas vai ser. Então, por isso que a medição tem que ser feita no centro. Beleza? As antenas, que é isso aqui, ó. Cada antena é amarrada de forma a tangenciar a parte externa de cada faixa lateral. Então lembra que na quadra tem a linha lateral, beleza? A antena vai ficar em cima da linha, mas na borda externa da linha. Porque lembra, a linha é mais ou menos essa grossura aqui, né? Então a antena vai ficar na borda externa dessa linha. Aqui reta, presa na rede. As antenas são colocadas em lados opostos da rede. Para que serve essa antena? Simples. A bola tem que ser jogada por cima da rede, por dentro das antenas. Então, se eu vou passar a bola para o outro lado, para a outra equipe, a bola tem que passar por aqui, ó, por cima da rede e por dentro das antenas. Beleza? Se a bola passar por fora da antena, a bola é considerada fora. Beleza? Se a bola pelo menos tocar na antena, ela é considerada fora, beleza? Então a bola tem que passar por cima da rede e por dentro das antenas, sem tocar na antena. Beleza, vamos lá, continuando aqui. O capítulo 2 do livro fala sobre os participantes. Um ponto interessante lá sobre os participantes é a questão do capitão, né? A equipe do voleibol tem um capitão. Esse capitão, antes da partida, ele assina a súmula de jogo e representa sua equipe no sorteio. Durante a partida, o capitão da equipe é o capitão no jogo. Quando o capitão da equipe não está em quadra, o técnico ou o capitão da equipe deverá designar outro jogador em quadra, excetuando-se o líbero, ou seja, o líbero não pode representar o capitão, para assumir o papel do capitão no jogo. Este desempenhará as funções de capitão até ser substituído, o capitão da equipe retornar ao jogo ou o set terminar. Ou seja, antes da partida você já escolhe quem é o capitão, beleza? Se durante o set esse capitão sair da quadra, o técnico tem que dizer outra pessoa que vai assumir o papel do capitão durante aquele set, beleza? Até o capitão retornar, ou até aquele cara ser substituído, ou até o set terminar. Aquele cara vai fazer a função do capitão. Um ponto interessante sobre o capitão no voleibol é que ele é o único jogador da equipe que pode falar com os árbitros. Pode ir lá perguntar, ei, aquela bola aí tá certa, não sei o que, aquilo ali. Reclamar, né? Falar alguma coisa do árbitro. Se outro jogador falar com o árbitro, leva cartão na hora. Só quem pode falar é o capitão. É uma regra bem interessante, né? Que para mim os outros esportes deveriam seguir essa regra. Beleza? Quando a bola não estiver em jogo, somente o capitão no jogo, dentre todos os membros da equipe, estará autorizado a dirigir-se aos árbitros. É o que eu acabei de falar para você, né? Só o capitão pode falar com o árbitro. E ao final da partida, o capitão da equipe agradece os árbitros e assina a súmula para ratificar o resultado. Beleza? Bom, o capítulo 3 vem falar pra gente sobre o formato do jogo. Mas antes de eu falar do capítulo 3, a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente não pode esquecer de você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Porque isso é muito importante para a gente entrar no próximo capítulo. Senão não tem como eu falar sobre o formato do jogo sem você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Então faz isso agora aí que eu tô esperando, viu? Já se inscreveu aí? Já curtiu? Beleza. Então eu vou falar para você agora sobre o capítulo 3 na próxima aula. Porque essa aqui já tá meio comprida. Então até a próxima aula e valeu!